Sil Tato para a ST Hits E hoje, TV. dando continuidade à nossa série de entrevistas, eu convidei Daniela Pissaia Vieira para conversar, bater um papo com a gente, ela que também é uma mãe de filho especial ou de filha especial. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho nessa sua série e fazer talvez a diferença para algumas pessoas. Vamos compartilhar experiências. Já que estamos no mês de maio, Dani, eu quis convidar algumas pessoas para dar aquele ensinamento para nós mães. Muito importante. Muita experiência que você tem com as suas filhas, especialmente com a Heloísa, que é a tua filha especial. Mas, Dani, em que ano que você se tornou mãe? Quando que nasceu a sua primeira filha? Então, a minha história é uma história assim bem longa, se for contar, né? Mas eu fui em 2009 mãe, em agosto de 2009, Yasmin. Isso, da Yasmin. Foi a primeira filhota que nasceu, né? E já nasceu dando um show, né? Dando um show. A gestação foi normal? Sim. Você era bem jovem na época, né? Eu tinha 27 anos. 27. Isso, 27 para 28 já. Fazia um ano e pouco que eu tinha casado. E a gestação foi tranquila, né? Mas ela quis se apressar no nascer, ela né? Nasceu um pouquinho antes. Nasceu com 7 meses. E foi já uma luta aí nesse período, porque era muito pequenininha. Te deu um sustinho. Deu um susto, ficou aí mais de 30 dias na CTI, né, para ganhar peso. Nossa. E foi bem no ano que deu a gripe aviária. Ai, meu Deus. Sim. Então, nós viemos assim de uma história de gripes aí, de doenças e de pandemias. E foi uma das pandemias que pegou na minha volta da gestação. Então, ela nasceu bem pequenininha, 1,920 kg. Meu Deus. Sim. Bem pequenininha. Muito pequenininha. E hoje está uma moça linda. E hoje já está quase com 15 anos. É uma moça Está aí linda. forte. Linda ela. E depois, Dani? Quem veio depois da Yasmin? Depois da Yasmin, então, em 2013, é dia do aniversário aí de Santo Antônio, né? Mês que vem ela está de aniversário, veio a Heloísa. Também com muitas, ela foi um desafio assim bem difícil. Como foi a gestação da Heloísa? A gestação da Heloísa também foi super tranquila, né? Mas de 7 para 8 meses também, nos últimos dias de fazer aquele exame morfológico, o médico identificou nesse exame uma má formação nela, que antes não existia, né? Então, eu estava com minha mãe até no dia, ele estava fazendo ultrassom, e ele falou assim, mãezinha, eu não estou conseguindo enxergar uma parte do cérebro da sua filha. Nossa, para mim foi um baque, né? Porque o que ele falou foi uma parte, o cerebelo que ele não conseguia enxergar. E o cerebelo, ele é o responsável por toda a coordenação motora nossa, né? Então, o simples ato de abrir a boca, fechar a boca, abrir os olhos, mastigar, tudo, né? Mexer as mãos, os pés, enfim. Ela não tinha. Ele falou isso para mim. E que ela tinha um problema sério na coluna e o pezinho torto. Você tem alguma dúvida, mãe? Alguma pergunta? Então, você imagina que eu fui dirigindo até Pato Branco, que o médico... Minto para vocês, Beltrão. E eu não sabia se eu chegava em Salvador, mas nunca chegava em Dois Vizinhos na volta. Deus. Porque foi assim um baque muito grande. Mas, né, que a gente não perde a fé nunca, né? Que eu digo assim que eu nunca perdi a fé, eu sou reinenta do jeito que sou, brava do jeito que sou. Você é brava, Dani? Eu sou brava. Quando é coisas das minhas filhas, eu sou brava mesmo. É uma leoa. Uma leoa, né? E porque eu sei o que eu enfrentei. E ninguém
pode falar nada a respeito disso, porque ninguém estava na minha pele. Então, naquele momento, o médico pediu se você tinha dúvida em relação ao que é a continuação da gravidez, da gestação? Dúvida, porque ele me explicou tanta coisa que, se eu for dizer para você a verdade mesmo, a gente não lembra o que ele falou, porque você entra num estado de choque. Você ficou num estado de choque que apagou. Isso, e o que eu ia pedir se até então estava tudo ok? E, de repente, não estava mais, né? Mas, enfim, eu fui pedir uma opinião de um outro médico, um médico em Pato Branco, né? Que foi o médico já da Yasmin. E ele me acalmou por telefone, falou assim, calma, que talvez não é tudo isso, vamos fazer uma ressonância. Então, a gente fez mais exames e fizemos essa ressonância fetal, que fala, né? E, então, a gente descobriu, eu até dei um grito no consultório quando eu abri a ressonância, que eu tinha medo de abrir. Eu dei um grito, sabe, no meio, assim, um monte de mãe, todo mundo ficou desesperado, porque eu estava com um barrigão já, né? Pensar, estourou a bolsa. Vai ter bebê aqui. E assim, foi um dia de muita emoção, porque antes de eu entregar para o médico, eu não tinha coragem de abrir, né? E eu falei assim, vou abrir. E eu estava sozinha naquele dia no consultório, ali na espera, né? Eu dei aquele grito e abri, gritava assim, falava assim, meu Deus. O que você viu na ressonância? Assim, na hora, assim, eu fui olhar o que tinha na cabeça, né? Eu falei, meu Deus, a parte cerebral está perfeita. Ai, glória a Deus. Sim. E o resto é resto, falei. O resto a gente resolve. Mas se ela está com a parte cerebral perfeita, falei, então a gente consegue lidar com o resto, né? Então ali já foi um processo aí já de muita luta e digo para você assim que nós marcamos a cesárea, ela saiu de mim e eu vi ela só depois de uma cirurgia que fizeram nela. Ah, eles fizeram do que, Dani, a cirurgia? A Elo nasceu com uma malformação chamada mielomeningoncele. É uma malformação de coluna, onde os nervinhos que passam toda a parte da coluna e da membrana, todo aquele líquido, né? Ele começou a crescer por fora. Né? Então, ela nasceu com uma bola nas costas. Então, não podia ter parto normal, porque podia estourar e ela podia vir a morrer, então. Meu Deus. Então, quando ela nasceu, eles tiraram e, em menos de 24 horas, já fizeram a cirurgia de correção. Olha só. Mas, claro, né, já tinha acontecido... Essa cirurgia, inclusive, se o médico tivesse tido mais atenção, é uma cirurgia que ela pode ser feita intrauterina. E a criança nasce, talvez, sem sequelas. Olha só. Mas ele não viu. Não viu. Né? Infelizmente, não tem o que fazer. E nisso, os médicos lá, então, já fizeram a cirurgia de correção. Tiveram que colocar válvulas também, por causa de uma possível hidrocefalia. Foi colocado assim só para garantir mesmo, né? Porque realmente ela ficava com a cabeça muito inchada na época, né? Inclusive, hoje nunca mais foi tirado. Ela continua com as válvulas, mas, assim, graças a Deus, eu creio que não é nem mais necessário tanto cuidado nessa parte, né? Então, ela fez a cirurgia e ficou 40 dias também na UTI. Entre vai e vem da mãe com cesárea, indo dormir fora e voltar, enfim. Foram também mais 40 dias, chorando pela que estava na CTI e porque estava em casa... Porque a primeira dança da festa junina eu não assisti. E para uma mãe, são detalhes que... Nossa, era a primeira apresentação da escola da minha filha. E eu não estava. Eu estava com a outra que estava ali também, que poderia também acontecer dela morrer. Inclusive, o médico falou para mim isso. No dia da cesárea, não. No dia desse exame que foi feito ali, né, morfológico, que ele falou que ela tinha uma má formação na coluna e também não tinha o cerebelo, ele falou, mãe, ela pode durar um dia, ela pode durar uma semana, ela pode nascer e morrer, então a gente não tem expectativa de vida para sua filha. Meu Deus. Sim.
E eu sempre me perguntava, assim, até um tempo atrás. Quantos meses de gestação? 8 meses, para daí você ouvir isso do médico? Era quase 8 meses, para mim ouvir isso. Então, os 3 últimos meses ali foram meses, assim, tenebrosos. Muitas pessoas vieram. Muita insegurança. Medo, né, Medo. Sil? Porque você, como mãe, eu vejo assim, ó, que você não é capaz nem de conseguir gerar um filho, assim, né, que dá tudo o que ele precisa para ele não sofrer. Porque ela é perfeita. Ela é perfeita para mim, né? Mas, assim, a gente enxerga a tristeza no olhar dela porque ela não consegue desempenhar coisas que outra criança normal consegue desempenhar. E ela quer, mas ela não consegue. Então, eu tento hoje conversar muito com ela, explicar e dizer que ela pode atender ou pode fazer de um outro jeito, que não precisa ela fazer igual os demais. Tento trabalhar psicologicamente ela bem. Mas eu sei que dentro do coraçãozinho dela, ela queria não estar assim, né? E daí eu te digo assim, que a gente como mãe fica um tempo assim meio revoltada com essas coisas, né? Porque realmente a gente sempre fez tudo certinho, certinho, cuidou tudo, zelou. E tem pessoas que nem querem a criança e jogam. Né? É verdade. E daí a gente acaba... Ou tiram antes, né? E tiram antes, enfim. Mas eu aprendi o seguinte, que é por isso que Deus dá a possibilidade dessas crianças que as mães às vezes não querem, nascerem perfeitas para elas conseguirem sobreviver e lutarem, às vezes, sozinhas. Porque se elas viessem com algum problema, alguma deficiência, talvez elas não conseguiriam sobreviver. Né? Assim não conseguiriam trazer ou esperar alguma coisa, né, da vida. Qual que é o teu maior desafio hoje? Olha, o melhor desafio é tentar fazer com que a sociedade seja mais inclusiva. Sobre a acessibilidade. Qual que é o teu olhar hoje como mãe de uma criança especial a respeito da acessibilidade? Bravo, né? É um olhar bravo. Porque eu digo o seguinte, assim... O que mais te revolta? Revolta a educação das pessoas, a má falta educação das pessoas, de quem deveria talvez ter mais olhar cuidadoso a respeito disso, e não o tem, olhar cuidadoso. Só mais um, no meio de 50, talvez é 2. Entendeu? Então... Mas, junto com esses 2, há famílias, há pessoas. E a gente luta tanto por um atendimento humanitário, mas muitas vezes falta o humanitário. Falta. Eu, assim, todos os dias, inclusive estou fazendo tratamento, porque eu ando muito estressada. Eu ando, assim, todos os dias eu enfrento pessoas... Fala bem o palavreado, ignorantes mesmo, sabe? Que não têm um olhar delicado por certas situações, e como, por exemplo, as vagas. As vagas. Né? Que é o que me revolta muito nessa cidade. As vagas não são respeitadas, eles olham para você. Teve uma sexta-feira retrasada, inclusive, de uma empresa aqui de 2 vizinhos, que faz frete, que estava estacionado. E ele tirou o veículo quando viu que eu estava chegando, né? Mas ele entrou no veículo e ficou fazendo deboche, assim, para mim. Falou assim, já tirou fotinha? Não quer tirar uma foto? Vem aqui, faz uma fotinha, ó. Aqui, ó, faz uma fotinha. Sabe, aquele ar de deboche que, às vezes, a gente pensa assim... Meu Deus, gente, a pessoa é perfeita e não está vendo. A criança está do lado da mãe. E faz esse tipo... Sabe? De ironia. Enfrentamento, ironia, né? Desnecessária, né? Mas, olha, se eu for contar tudo que eu passo, então, por isso que eu falo, hoje eu estou fazendo um tratamento para mim, porque pra assim você é tanta amortizar isso.
Para não partir para cima e dar uns... A vontade é, muitas vezes, de fazer isso, só que isso está prejudicando a minha saúde hoje, né? Aí me pediram esses dias, Dani, por que tu não faz uma associação? Dá para fazer uma associação, dá? Aquela associação dos portadores de deficiência. Isso. Tinha uma associação em Dois Vizinhos. E é muito interessante essa associação, porque eu fui me informar e estudar um pouco mais, né, a respeito. E você sabia que, se a gente colocar essa associação para funcionar, toda e qualquer obra que iniciar no município, seja particular, seja pública, qualquer nível, ela tem que passar pela regularização de uma associação, porque essa associação ela pode criar umas leis dizendo assim, tu vai construir, então você pensa que tem que ter acessibilidade na construção, né? E não estou falando por causa da criança especial, da pessoa especial. Todos nós, um dia, vamos ficar idosos. Idosos, Hoje você trabalha eu trabalho com os idosos, e você percebe assim, ó, eles andam de andador, eles andam de cadeira de rodas, eles andam de muleta. E passa na porta, né? Não passa na porta. Não é só isso, o chão está nivelado para a pessoa poder caminhar, ela não tem mais aquela flexibilidade no caminhar, que não vá trupicar, que não vá se machucar. Talvez a pessoa não tenha um cuidador, porque para ter um cuidador você tem que pagar. Nem todo mundo consegue pagar. Todo mundo pode, né? Tem que se virar. Às vezes os filhos estão aí brigando porque ninguém quer cuidar. Muitos acontecem isso também, né? E a gente tem que pensar nessas possibilidades no também, futuro, que todos nós... não é porque... a vaga é da filha da Dani. Não, a vaga não é da minha filha. A vaga é de quem precisar utilizar a vaga e que tiver a credencial para usá-la, e que junto à credencial, a pessoa que tem direito à credencial e o nome está na credencial, esteja junto. Sim. Né? Porque a pessoa pode estar com a credencial em cima do painel e a pessoa está em casa e está sozinha. Entendeu? Daí se aproveita também. Se aproveita. Então, eu digo assim, é muita ladruagem que existe no mundo, na área da política. É muito... Você também está roubando. Você também está roubando. Sim. Você está roubando um direito que não é da pessoa. Sim. Você também é ladrão. Ponto final. Então, não reclama do outro sem olhar o seu rabinho. Isso aí. Né? Então, assim, é um enfrentamento, Sil, diário, é um estresse diário, é choro semanal e diário. E qual que seria a solução? A solução talvez seria, sabe, unir forças. Porque em meio a um grito de uma multidão, ninguém pode parar. Agora, quando uma pessoa só grita, é abafado. E a pessoa fica marcada. Uma vez me falaram, eu já falei várias vezes para você, Dani, você é carta marcada em Dois Vizinhos. Eu falei, que bom. Que maravilhoso. Que nem aquele rapaz que eu estava falando lá, que ele falou, está filmando? Filma. Metida. Sou metida. Ele falou assim para mim, sou metida sim. Sou metida, sou braba, sou encrenqueira. Não precisaria, se ele fizesse a parte dele, né? Se cada um fizesse a sua parte. Eu estou dizendo e vou falar de novo. Se cada um fizesse a sua parte. Mas isso é uma coisa que não se aprende na escola. Talvez se aprenda em casa, alguns. A escola pode ajudar. Então. A escola pode ajudar. Precisa fazer um movimento nas escolas, precisa fazer um movimento na mídia, precisa a prefeitura ajudar com as informações, distribuindo, não sei se ainda usam panfletos, mas orientando de alguma forma nas suas mídias. Eu acho que para resolver tem que mexer no bolso. Mexer no bolso, a prefeitura pode, porque tem mídia, o Depetran aí. Mídia, já trabalhamos, não atinge às vezes todo mundo que tem que atingir, já foi trabalhado. O poder público tem sim uma obrigação de atuar nessa área, tem obrigação. É atuado 100%? Não.
Não é atuado 100%. Falta bastante. Mas, né, ainda há tempo de consertar, né? Eu digo assim, ó, que o que nós precisamos fazer é unir forças e ir diretamente ao ponto com essa força. Não ter medo de dar a cara a tapa. Eu não tenho medo de dar a cara a tapa, seja lá quem for. Eu sempre falo que eu só vou calar a boca quando Deus mandar eu calar. O resto, para mim, é resto. Entende? Porque, assim, é um direito, é lei. Se um dia eu for... como é que eu posso dizer? Se um dia eu for prejudicada por um direito que eu estou gritando e que é lei, aí o bicho vai pegar, né? As consequências serão outras daí. Porque, assim, eu não estou pedindo uma coisa que não é real. Não é uma coisa que não existe. Cala a boca, fica quieta, não faça isso. Não. É um direito. E eu tenho que brigar por esse direito por ela. Quando ela crescer, ela vai brigar pelo direito dela. Né? E nós, pais, temos que fazer isso pelos nossos filhos. Porque quem que vai fazer? Aquele rapaz que falou, tira foto, aqui, ó. Não, ele não vai fazer, ele está cagando e andando. Dani, eu já vi você postando também a respeito de eventos que não são acessíveis às pessoas portadoras de deficiência. Sim. Os eventos, a maioria, é verdade, né? Até um dia minha mãe falou assim, Dani, você tem que ver que quando nós não tínhamos a Elô, nós também não pensávamos nisso. Eu falei, eu sei que nós não pensávamos nisso. Mas hoje a tecnologia, a evolução é tão grande, eu falei que tudo que a gente for fazer, e eu acho que assim, tudo que for fazer, e principalmente mexer com criança, você tem que ter um olhar e um cuidado mais especial, porque dói e machuca. Dói e machuca. Ah, mas é só 2, 3 crianças. Não, são várias. Se você passar pelas casas, elas estão fazendo o quê? Sentadas numa área, sozinhas, sem ninguém para brincar. Porque elas não correm, elas não caminham. E a criança que corre, ela quer ficar sentada e parada com uma que não corre? Não quer. Na escola mesmo, eu fui, a Heloísa está só dentro da sala de aula. Ela não sai, porque ninguém brinca com ela. Ninguém cria uma estratégia de talvez brincar, os outros poderem brincar com ela, porque a culpa não é da criança. A criança não sabe. A criança quer brincar. Mas a Elô volta para cá chateada. O que vai acontecer? Daqui uns dias eu não quero mais ir para a escola. Mas é a tal da educação, né, Dani? Que tal um adulto promover a iniciativa, incentivar as crianças a... eu vejo assim, que há muita preguiça em fazer coisa diferente. Entende? Muita preguiça. Tá bom assim, sempre foi assim, eu não vou ficar me envolvendo, eu vou dar trabalho, vou ter trabalho dobrado para fazer isso. Eu vejo isso, sabe? Ninguém quer fazer, porque tem trabalho, tem coisa diferente que você tem que estudar, você tem que fazer, então não vou fazer, né? Então, espera sempre que o outro faz. O outro vai fazer. E o outro não faz também, porque ele tem o mesmo pensamento. E uma outra coisa que acontece muito nas escolas também, que eu vou focar na escola agora, a escola, a Keilo vai, é maravilhosa. São fantásticos os professores, sempre acolheram muito bem, as crianças também, né? Teve, às vezes, algumas coisinhas que aconteceram, mas a gente já deixou tudo organizado. Mas eu vejo assim, que a gente tem que ter esse olhar aí também e atingir um pouco os pais que estão em casa. Entende? Porque o próprio pai estaciona na vaga. Não. Sim. Eu sei, eu vejo isso constantemente. Pai. Então, tem escolas particulares que eu passo, e passo de propósito, e está lá o carrão. A escola particular, vai ver né? se tem um adesivo no carro. O carro está lá estacionado na vaga de cadeirante. E não é que não tem instrução. Se fosse um coitadinho do interior, às vezes assim que está lá, que às vezes não enxerga realmente. E tal. Fazem isso. Claro, você está numa escola particular, né? E está lá, com o carro lá. Então, eu acho assim, o pai tem que ser atingido também. Mas o pai, para ser atingido e doer, tem que mexer no bolso. Senão, não vai mudar. Né? É que, às vezes, eles pensam assim, Dani, rapidinho. Só 1
minutinho. É rapidinho. 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 Sabe? Vou e volto. Não existe nessa vaga e no do idoso, não existe rapidinho. Não, porque Não enquanto pode- você acabou de deixar o carro, pode alguém chegar precisando Bem da na vaga. hora. Bem na hora. Não É pode. uma coisa que pode prever. É imprevisível. Não pode estacionar, E tem ponto. tantas outras vagas. Não, e me diga só uma coisa. Na vaga, lá, um exemplo na escola, que eu vou dar de novo, e nessa particular também. Tem 50 vagas em roda Sim. da escola. E tem uma vaga do Mas é que cadeirante. aquela, Dani, é na porta da escola. É verdade, a fadiga. A pessoa não pode caminhar um pouquinho. Não, é verdade. A Não pessoa pode. não consegue caminhar. Diferente de você, que você tem a tua filha que não consegue andar, então você é Empurra. diferente. Você pode chegar lá e deixar lá longe Claro, do teu empurra carro, ela. pegar Tá ela chovendo. no colo. Vai, Sim. entendeu? Não, Eles não têm noção disso. Não, né? não tem humanidade, não tem Não pararam pra delicadeza. pensar. Não, mas Pra eles se têm que colocar no pensar. lugar do outro, é empatia. se chama. Empatia. Mas eles têm que pensar que a qualquer momento pode acontecer de alguém da família precisar. Pode, ninguém está Ninguém tá suscetível livre, ou não. não está livre. Nós conhecemos pessoas que adultas sofreram acidentes e ficaram Não, e mesmo assim, o pai e a mãe, às vezes, que não está tetraplégicos. legal, né? Que às vezes não consegue mais caminhar, que precisa fazer o uso. Mesmo depois de uma certa idade. Isso, ou entende? Por pode isso que eu acontecer falo. uma doença, alguma coisa. Isso, então, assim, é a falta da empatia. É, Falta de empatia. E não adianta. Maio amarelo, setembro amarelo, que a gente trabalha, que também é um mês que trabalha. Mas acho que deveria ter uma forma, Dani, de chegar até essas pessoas. Nós falando mais. Eu acho que eu acho que é um assunto, Sil, é um assunto que eu vejo assim, ó, para mídia, não traz mídia. Mas eu uma vez falava muito, ultimamente que não. Mas, nossa, quando tinha associação, tinha pauta, sabe? Não, mas tem muita pauta. Então, a gente muita. fazia muita coisa. Depois a associação, não sei o que aconteceu, fechou, né? Mas eu acho que você poderia reabri-la. Olha, eu Porque- com o maior gosto, mas assim, eu sempre digo, podemos dar o passo à frente, mas a gente precisa de mãos unidas para dar continuidade. E a associação uniria até as pessoas, porque, como você disse, às vezes a pessoa está lá, não tem uma estimativa, faz o quê a pessoa? Não, quem está numa cadeira de rodas ou Faz o quê? quem tem A mãe que cuida de um filho, você trabalha, né? As Sim. meninas vão para aula e tal, você consegue trabalhar. é aquela mãe que não pode, Mas tem uma mãe que não pode, que tem que ficar com o filho. que A tem síndrome de associação- Down, A que tem, associação, ela ajudaria tudo isso. sim. Eu digo assim que não tem nada específico para pessoa especial, seja ela homem, adulto, mulher nós adulta, teríamos que criança. ter Não tem. um centro, uma fisioterapia específica, um lugar que não tem, né? É um Dani? desafio, né? Você vai muito a Brasília, leva a Elô. Eu vou, é tudo muito longe, né? Inclusive, eu fui agora também em Curitiba para pegar a cadeira de rodas da Elon, nova. Depois de 10 anos, a cadeira veio, tá? A outra eu fiz uma vaquinha para conseguir comprar, porque uma cadeira de roda é em torno de R$10.000. Não tem como, né? Eu não tinha R$10.000 para comprar. Então, comprei e agora, depois de 10 anos, veio a cadeira. Pelo SUS. Pelo SUS, né? Aí, no dia que fui buscar Veio a cadeira, veio certa. Porque a história da cadeira da Elô Primeira não veio nada. é uma novela. É uma novela e que mexe muito ainda comigo. Porque eu digo assim, ó, eu fui pegar a cadeira e a cadeira com uma criança tetraplégica. Eles nem olharam. Os documentos. Não, nem tocaram nela. No dia que fui fazer a pedida, que teve que fazer a medida, tal, não tocaram nela, não olharam para ela. Entendeu? Isso há 9 anos atrás, 8 anos atrás, que seja. Aí, quando eu entrei na justiça, depois de 2 anos, veio a cadeira certa.
Mas daí ela veio com a medida Da época. da época. Gente, olha, eu fico pensando assim, ó, em que... Por isso que o pai e a mãe, às vezes, desistem. Porque assim, ó, você é humilhado. Isso é uma humilhação, isso é um desrespeito. Você não tem tempo de ir, voltar, foi, vou. Me pediram também se eu precisava realmente da cadeira, Sil. Sendo que a tua filha já tinha ido Não, lá. porque perderam os papel. Ah, sim. Perderam os papel do pedido. Eu vi que demorava, fui lá. O que aconteceu? Entreguei os papel aqui, procurou, não achou Não nada. acharam mais. Ela olhou para mim e me falou assim, ó, você tem certeza que tu precisa da cadeira? Sabe como é que eu respondi? Eu falei, não. Falei assim, eu ia usar como peça decorativa no canto da sala. Sabe? Realmente é ridículo, gente. A mãe sem medicação ainda. Não, eu não estava tomando meu remedinho para não usar o réu primário, que agora eu tenho que tomar, porque senão eu uso o réu primário logo. Então, assim, são coisas que acontecem que depois tu para e fala assim, gente, esse é um profissional para atender uma pessoa? Dani, você sempre foi assim? Não, você se tornou assim após a maternidade. Sim, Você sim. ficou... Mais ainda com a Heloísa. Você ficou forte, Fiquei um leão, com uma leoa. uma leoa, fiquei. Fiquei e eu brigo Depois mesmo. da maternidade, para defender os direitos da tua filha. Sim. Gostaria de mais apoio, sabe? Mas, infelizmente, eu já falei, se não unir mãos... Esse apoio que você fala é de quem? Vamos lá, nós temos a casa, a PAI, são todos especiais, são todos anjos lá, né? Temos a PADV, os pais que estão lá são todas crianças, inclusive essas crianças, elas podem usar a vaga onde está escrito cadeirante, só que tem que ter credencial. Não pode usar a vaga sem credencial, mesmo que eu estou com o meu neném, está sem credencial. Tem que ter. Então, a credencial tem que fazer no DPTRAN. É para a pessoa especial. Para as pessoas especiais. Sim. O autista pode usar a vaga de cadeirante, mas tem que ter a credencial. Tem que levar a toda a documentação alegando que a criança é especial, ela possui grau de autismo, ela possui um grau de... É claro que tem graus de autismo, por exemplo, o autismo, que a criança, né, nem percebe-se que se tem um autismo, porque ela é uma criança assim, praticamente que são um pouco mais leve. Daí, né, vai do bom senso do pai e da mãe, né, porque daqui não precisa usar às vezes a vaga se o seu filho tem, graças a Deus, tem toda, mas eles podem usar a mesma vaga. A vaga não é porque tem a cadeira de roda que é para uma cadeira. É para quem tem. Lembrando que a criança tem que estar junto, ou a pessoa doente, no caso especial, tem que estar junto e tem que portar a credencial. Porque se não tiver credencial... E tem que pagar o estacionamento? Estacionamento, sim. Tem que pagar, tem né? que pagar também, né? Porque é uma vaga normal. Lembrando que o nosso município ele não está adequado à quantidade de vagas. Não está? Não, nem aos pés. Não? Não. E o que precisa para se adequar? Precisa fazer uma conferência junto ao DETRAN, quantidade de veículos que hoje o município possui, quantidade de vagas que possui hoje no município, e um percentual dessas vagas é para idoso e o outro percentual é para as pessoas especiais, os cadeirantes, enfim, todas essas. Você passou pelo departamento de trânsito? Passei. E já começaram a fazer isso lá ou não? Quando eu estava lá no DPTRAN, a equipe do DPTRAN estava muito pequena, escassa, assim, né? Era só um agente de trânsito para o município inteiro, né? Mas agora mudou. Hoje foi feito o concurso, né? E pelo que eu soube foi chamado aí 6. Acho que tem 6 agentes agora. Então, né? Porque você se depara assim, só tem uma mulher agente. Se ela for na rua autuar quem está errado, né? Você não está certo, mas é que mexe no bolso, daí você fica valente, né?
Você está errado. Ela recebeu um xingamento uma vez que chamaram ela de vaca. Enfim. Porque ela estava trabalhando. Ela estava só trabalhando. Estava fazendo certo do que ela tem que fazer, né? Mas as pessoas, elas não gostam quando mexe no bolsinho. Não. Né? Então, ela também tinha medo de ir à rua sozinha, né? Porque, né, tem uns assim que não colaboram, né? Não estão medicados. E não estão medicados. E outra, a maioria deles são pessoas que têm conhecimento, tá? Deixo bem claro aqui, ó. Geralmente são pessoas que têm conhecimento. Não são pessoas que não têm conhecimento da causa. Mas o poder acaba gerando esse tipo de deselegância, entendeu? Então, assim, é complicado, né? E, claro, o município está em desacordo com a quantidade de vagas. Vai ser mudado? Não sei. Se eu for lá sozinha pedir isso, eu sou apenas mais uma Só uma. no meio da multidão. Apesar de que, quando eu faço bastante barulho, né? E se você unir, então, a APA e a PADV? Ótimo. A PADV eu já tinha conversado um dia com a prof lá. E com a PAI ainda não fui conversar com eles. Porque eu preciso conversar com os pais. Ah, com os pais. Né? Ah, e um outro detalhe agora bem importante. Bem importante. Esse ano é ano de eleições. Eleições! Que delícia, né? E vale lembrar Nesse ano é bom por quê, Dani? Que esse ano é um ano bom porque nós podemos colocar dentro, principalmente da Câmara de Vereadores, pessoas que consigam enxergar lados mais humanos. E aqueles que não conseguem enxergar aquele lado humano, que é só berro e grito e tiro, acho que já está bom, né? Já está de bom tamanho o que fizeram até agora. Mas a gente tem a opção de colocar uma mulher. Várias mulheres, né? Mais de uma. Mas pelo menos uma. Nós não temos porque, inclusive, eu vou publicar essa semana no site da secretaria, vou fazer uma publicação de tudo que a mulher inventou. Tu acredita que a mulher inventou tanta coisa que hoje é o homem que está lá, bambambam? Porque a mulher consegue desempenhar. Nós, mulheres, conseguimos desempenhar 4 funções ao mesmo tempo em excelência. O homem consegue desempenhar uma e, olha, ela ainda pede, às vezes, ajuda para a mulher. Né? Então, mulheres, vamos nos unir. E vamos tentar colocar uma mulher lá dentro para poder lutar pelas coisas nossas das mulheres. Sim. E por que não uma pessoa especial? Por que não? Por que não uma pessoa especial? Nós tivemos já um candidato que, né, que tinha, não sei esse ano quem serão os candidatos, né? Mas já tivemos a possibilidade de colocar uma pessoa que está nessa situação, que pode lutar por coisas dentro. Ficou suplente, né? E ficou suplente. Então, assim, eu não sei quem são, não vou dar nomes aqui também, né? Eu não sei ainda. Mas, assim, é uma forma de pensar em mudar, porque a gente não quer que seja uma... Vamos tentar colocar dentro desses departamentos, desses locais aí, pessoas centradas, pessoas que consigam trabalhar de uma forma que a gente tem orgulho de dizer que está. Que sejam instruídas a fazer, a buscar projetos. Dá uma analisada, talvez, né? Tudo que a gente for fazer hoje, a gente tem que ter estudo, tem que estar formado, tem que estar pós-graduado, tem que estar doutorado, tem que estar... E por que nessas principais funções não precisa disso? Boa pergunta, Dani. Boa pergunta. Eu sempre falo isso. Por que nessas... Gente, tu está representando o município. Tu está representando um Brasil. E você não precisa? E agora, para mim atuar como assessora, né? Para mim atuar como uma assessora de imprensa, eu tenho que ter formação. Para mim assumir um concurso público, eu tenho que ter a formação para poder receber. Mas e quem não tem informação nenhuma? É curioso, né, Dani? É curioso. Muito curioso. Mas, Dani, voltando aqui para a sua maternidade, mãe atípica. Você é mãe atípica, você descobriu uma nova Dani
na sua segunda gestação, na sua segunda filha, porque precisa mais de você. E o relacionamento das suas filhas? A filha mais velha entende a filha mais nova? A Yasmin é uma menina de ouro, para dizer a verdade. Claro que elas têm as suas divergências de, né? Irmã mais nova com irmã mais velha, normal de qualquer, né? Convívio de irmãos. Mas ela, sim, é meu braço direito. Então, quando eu não posso atender a Heloísa, que a Heloísa ela passa por procedimentos a cada 3, no máximo 4 horas. Ela passa por procedimentos. Que no caso sou eu que faço, e a Yasmin aprendeu para me ajudar quando eu não posso, não consigo, porque a gente tem que trabalhar, né? E minha mãe também consegue fazer o procedimento, mas assim a visão dela já é, né, um pouco mais limitada, mas ela me ajuda muito também. Então somos nós 3 só. Mas o processo da Elo, ela perdeu um rim, né? Ela perdeu. Ela perdeu. Com essa teimosia de vai para Curitiba. Lá em Curitiba vão resolver. É Curitiba, é Curitiba. E eu ia para Curitiba e não resolveram. E ela perdeu um rim. rim. E o outro está com 80% comprometido também. Senhora. Então, foi lá em Brasília. Ai, que metida, precisa ir lá para Brasília, preciso ir para Brasília. E se apresentar, e se tiver um dia que vier um tratamento, que é nos Estados Unidos, eu vou nos Estados Unidos. E eu vou no Ministério Público para pagarem para mim ir levar minha filha para fazer um tratamento nos Estados Unidos. Porque Curitiba fez ela perder um rim. Esse centro que tem em Brasília só tem lá? Não. Tem em Salvador, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília, mas a vaga eu consegui em Brasília. Porque para você conseguir uma vaga lá é um pouco difícil, né? Então, até vou deixar uma gratidão aqui, um agradecimento, que foi realmente o nosso prefeito Carlinhos, que conseguiu, através do falecido deputado Meurer, conseguir essa vaga lá para mim, porque senão eu estava até agora esperando a vaga. Né? Então, isso há quantos anos? Gratidão, Carlinhos. Já fazem aí uns 6, 7 anos que ela vai para lá. Então, nunca mais teve febre, que ela vivia com infecções urinárias, por isso que ela então, nunca mais teve esse problema e ela já estava na injeção, porque nada mais resolvia a infecção dela. E a Elo tem uma constância de infecções que ela nunca vai perder. Hoje ela está bem, se eu for fazer um exame, ela tem infecção. Mas é uma infecção controlada, que ela vai ter que conviver com isso. Então, qualquer queda de uma febre, de dengue esses dias nela... Deu dengue nela? Deu dengue nela. Mas acho que eu rezo tanto, sabe, que deu 3 dias assim, que ela ficou ruinzinha, depois ela ficou bem. E assim, já vai para a bexiga. Vai para o rim, vai para a bexiga. É onde se aloja aí o problema principal dela e é lá que vai cair sempre prejudicar ela. Qual que seria, agora como mãe, o maior presente para essa mãe Daniela? O presente sempre vai ser estar junto com elas, né? O que eu, como mãe, conseguir fazer por elas, eu vou fazer. Vou brigar e elas podem contar comigo para sempre. Esse é o maior presente. A mãe não precisa de presente material. A mãe precisa só do respeito e do carinho do filho, da consideração, do abraço todo dia que a gente recebe, do beijinho. Dormiu bem, mamãe? Dani, como é que você lida o teu emocional? Como é que é o teu emocional, Dani? Como é que você lembra do remedinho? Como é que você não consegue, você tem que ter uma ajudinha. Tenho. Tem que ter ajudinha. Porque assim, como eu te falei, né, como eu sou muito briguenta por essa área, sabe? Eu sei que eu tenho que me controlar. Direitos, né? Eu sei que eu tenho que me controlar porque eu não vou mudar o mundo. Eu não vou conseguir mudar o mundo. Nem o município, nem o mundo, né? Mas são coisas que revoltam, sabe, a gente? Se eu não me controlar, eu vou ter um piripaque. Eu falo para minha mãe sempre, eu vou ter um piripaque. Porque então você tem que ter essa ajudinha para ajudar o teu emocional.
Tem. O meu emocional, assim, ó, depois da pandemia, que daí eu começou a piorar essa situação aí, eu engordei também 16 quilos. Todo mundo engordou, né? Mas é só emocional. É, o emocional mexeu, né? Qual que é teu maior medo? Medo não conseguir fazer que o futuro dela seja bom para elas. O que você sonha para a Heloísa? Que ela se dê bem, eu sei que ela vai se dar bem, que ela tenha o seu emprego, que ela consiga se virar com tudo, que tenha a casa dela, família dela. Da mesma forma a Yasmin, porque eu não diferencio a Elo, que é cadeirante, da Yasmin, que é normal. Não. Uhum. Eu quero, e é o que eu ensino para as duas, para a Heloísa também. Você pode tudo, você quer fazer, você vai conseguir fazer, depende de você, não de outra pessoa. Como que é a educação delas? Você ensina elas a fazer as coisinhas, fazer um bolinho, lavar a loucinha, arrumar a cama? A Heloísa é mais preguiçosa. A Heloísa é bem mais preguiçosa. Porque, inclusive, né, a condição da cadeira a impossibilita. Minha casa não é muito adaptada, né? Vai lavar uma louça, ela não consegue, porque tem a pia e não consegue, né? Então, impossibilita ela de fazer, mas ela é mais preguiçosinha. A Yasmin também é um pouco preguiçosa, mas, assim, ela ama cozinhar, e eu estimulo ela, sim, o pai delas ama cozinhar, então ela herdou isso dele, o dom da cozinha. A avó paterna também gosta muito de cozinhar, então ela herdou isso. E ela é apaixonada, Yasmin é apaixonada por dança, então ela faz balé, faz jazz agora, essa é a vibe dela agora de aborrecência, né? E a Heloísa participa de... O que você estava falando? Izandu. Izandu. Isso, é uma arte marcial. Quando a Dani chegou, ela já me falou do Izandu. E ela pratica Izandu. E isso, assim, foi uma inclusão que eu fiquei muito feliz, porque é difícil alguém que fala assim, Dani, você aceita colocar a Heloísa? Ninguém enxerga, né? Ninguém... Talvez nem muitos abrem as portas de uma possibilidade de colocar uma pessoa diferente dentro, né? E essa pessoa, né, o senpai, enfim, é assim que eles se chamam, inclusive é do ladinho do Ítalo, próximo ao Ítalo Sul, né, ali pertinho que tem a academia. É isso. Ela é sem fins lucrativos. Você paga uma taxinha por mês, realmente para ajudar só a manter a sala, porque a sala é alugada. Eles não cobram pela aula, e sim para ajuda de custos, né? É uma arte marcial japonesa, nas mesmas proporções, e eles adaptaram um estilo para ela, e ela se ama. E ela faz canto no municipal também. Ela fazia balé também, amava o balé, mas ficou um tempo sem professora, ela acabou saindo, e daí acaba perdendo esse pique, né? Mas ela quer muito voltar a fazer balé. Então, assim, o que eu consegui colocar, porque, como eu te falei, não há atividades pensadas para esse público. Gente, inclusão. Não há. Né? Projetos de inclusão. Projetos de inclusão. Não precisamos de projetos de inclusão, precisamos da conscientização das pessoas em relação às vagas de estacionamento. É tão simples, gente. O que mais que nós precisamos, Dani, para ficar redondinho, 100%? Precisamos também de tratamentos específicos para essas crianças, psicólogos que possam atendê-los, porque as crianças, elas vão chegar num ponto que elas vão ter as suas dúvidas. Por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Por que eu não sou igual? Por quê? Você se questionou isso, Dani? Eu me questionava o porquê eu. O porquê eu. E você procurou a resposta onde? Encontrou a resposta? Como eu te falei, eu pensava assim, tem tantos que não querem e jogam fora. Eu quero. Porque, inclusive, teve uma época que uma pessoa me falou assim, ó, se você tivesse descobrido antes, tu podia ter feito alguma coisa. No meu pensamento, no meu coração, quando a pessoa falou isso para mim... Ela quis dizer exatamente aquilo. Entende? Então, assim, nenhuma possibilidade veio na minha cabeça de fazer isso. Nunca. No entanto, que eu rezei tanto,
que a minha falecida avó falava assim, todo mundo veio e me falou, você tinha que processar aquele médico, você tinha que processar pelo que ele fez com você, olha, ele falou um monte de mentira, podia ter dado um piripaque em você, e vocês tinham morrido, né? As duas tinham morrido. E a minha falecida avó falou assim, filha, não faça nada, porque pode ser um milagre. Não tinha. E de repente apareceu, de tanto que você rezou. Então, assim, eu sempre fui muito de fé. Às vezes eu não vou todo final de semana na igreja, porque, assim, é que nem eu te falei, o remedinho me ajuda muito, mas eu ainda estou num processo, assim, que eu tenho depressão. Só que o remédio estabiliza, estou sempre sorrindo, né? E quando a gente chega, plena. Mas o em casa é outra coisa. Quando você está em casa, as quatro paredes, todo mundo dorme, tu fica sozinha. Hoje é só você. E as meninas? Estou pisando em cima do fio do microfone. Me dá interferência. Então, hoje é só você e as meninas. Hoje é só isso. Eu e a Elô e a Yasmin. Em casa. Então, tudo é eu. Né? Busca, leva, traz, fisioterapia, né? É uma rotina intensa, desde a hora que acorda até... 5h30 da manhã e só na quarta-feira que eu chego em casa às 7h. Senão sempre 8, 9 horas da noite. Dani, para as mãezinhas que acabaram de se encontrar na mesma situação que você, a Heloísa está com que idade mesmo? Vai fazer 11 dia de Santo Antônio. 11 anos. 10 anos. 10. Já são 10 anos de caminhada, 10 anos de experiência, 10 anos se emocionando muito, lutando, né, pelos direitos da Heloísa, e não só os direitos dela, mas os direitos de todas as outras crianças ou pessoas especiais da nossa cidade. Que mensagem você dá para essa mãe que está se encontrando agora, na situação que você se encontrava há um pouco mais de 10 anos? Não perca a fé, não pare na metade do caminho, siga em frente, que sempre terá uma porta, uma janela, um buraquinho para a gente poder passar. E não transmita a insegurança para o filho. Nunca, nunca. Sempre trabalhe na mente dele que ele pode, ele consegue, ele vai ser o que ele quiser ser, não importa aonde ele for. Se ele vai querer ser médico, ele vai ser médico. Vai depender dele. Não existe limitação. Não existe limitação em nada. A limitação está na cabeça das pessoas, não no físico. Né? Então, não faça as crianças, né? Principalmente as crianças, não deixe as crianças sentirem eu não vou conseguir. Você consegue e você pode. E seja forte, não precisa ser briguenta igual eu, né? Mas não fique calada, não se cale, não aceite uma injustiça. Mas pode ser brava. Eu diria assim, justiça, seja braba. Pela justiça. Seja. Porque se você não for, ninguém vai ser por o seu filho, a não ser você. Isso né? aí. Ninguém vai brigar, não vai ser o vizinho que vai brigar, nunca. Né? Então, mantenha-se com foco, força, não desista e lute pelo seu filho. Lute pelo seu pai, lute pelo seu irmão, lute para quem for que seja, lute. Não fique calada. Isso aí. Dani, obrigada. Amiga. Obrigada que você veio, adorei. Amei o convite. Obrigada. E qualquer coisa estamos aí, né? Nós também. Obrigada. Nada, amiga.